sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai se aventurar e trazer uma receita para vocês de bolo. O bolo é de 4 leites. Vou passar um bolo gostoso. Ficou bem gostoso, a gente já fez, a gente já testou, quer dizer, ele fez, ele já testou, eu só ajudei aqui um pouquinho. Mentira, mas tudo bem. Ajudei sim, tá? Inclusive eu que decorei. Isso é verdade, gente. E a gente fez o aniversário da minha sogra, ficou bem gostoso, então a gente decidiu reproduzir até inclusive para os dias dos pais e a gente decidiu então gravar essa receita aqui pra vocês. Ficou um bolo bem digno de padaria, tá? Ficou bem gostoso. Confesso que a decoração que foi a minha parte, eu deixei até um pouco a desejar, não ficou aquela coisa. Tá, pelo menos sempre isso que tá falando. Eu confesso, gente, mas a gente vai mostrar todo o passo a passo aqui pra vocês, tá? Desde a massa do bolo, do recheio, da parte de molhar o bolo, né, que precisa também para que ele fique gostoso, a parte de cima ali, que é aquela decoração, como que a gente vai fazer, a gente vai mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que se a gente consegue fazer, vocês aí na casa de vocês também conseguem, tá? Então, o primeiro passo agora é a gente fazer a massa do bolo. Essa receita aqui é para uma camada, amor? Como é que é? Isso, na verdade assim, a gente vai fazer um bolo de 30 centímetros. Mas com essa mesma receita pode fazer um bolo de 15 centímetros ou de 20 centímetros. Você vai depender da espessura da camada que tu vai querer fazer e da quantidade de recheio que tu vai colocar, com 1, 2, 3 camadas. Tá? No nosso caso a gente vai fazer duas massas. A gente vai fazer uma primeira massa para dar um bolo de 30 centímetros, depois fazer uma segunda massa justamente por causa do recheio. Uma porque quando a gente estiver fazendo o pré-assamento dela, a gente não pode assar rápido essa massa, então a gente tem que assar devagarzinho ela para ir deixá-la crescer tudo certinho para não ficar aquele miolinho lá sem assar, tá? Então se a gente assar muito rápido, a gente acaba quebrando a massa em volta e não vai estar o miolo ainda cru. Tá? Talvez se a gente tivesse um forno que ele fosse industrial, né? Acho que dava para dobrar a receita essa uma vez, né? Até dá. Mas no nosso caso, que é o nosso forno normal, convencional, né? Seria mais ou menos que esteja em casa. Então, se for fazer um bolo grande, não compensa dobrar a receita. Faça em várias etapas, tá? Vai ter um assamento melhor no teu bolo e vai ficar muito gostoso. Inclusive, gente, a gente tá falando isso pra vocês porque isso aconteceu. Nós aqui em casa, com esse forno convencional, a gente dobrou a receita. Triplicou. A gente triplicou a receita. E deu boa? Não, ficou bom. Não, assim, a gente comeu, né? Porque a gente não vai jogar fora. A gente detesta jogar comida fora. Mas, gente, a gente triplicou a receita e no meio ele batumou. Então, assim, escuta o que a gente tá falando, porque se a gente testou é porque não deu certo, mas agora dá certo porque assim, fazendo uma massa de cada vez, da última vez que a gente fez, ó, deu super certo, a massa assou certinho de fora pra dentro, de dentro pra fora, então deu tudo certo, tá? Então, agora o primeiro passo para a massa, a gente vai passar os ingredientes pra vocês. Vai precisar de 165 gramas de leite, temperatura ambiente, 300 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de açúcar refinado, 15 gramas de leite em pó, 160 gramas de manteiga em ponto de pomada, 4 ovos, uma pitadinha de sal, 15 gramas de fermento e essência de baunilha. Então, agora vamos preparar o nosso bolo, tá? Para a gente preparar o bolo, a gente vai precisar de uma batedeira. A gente tem, no caso aqui, uma batedeira planetária, tá? Da Ostra, mas pode ter outros tipos de batedeiras. Ou, se não tiver, também pode ser feito na mão, tá? Mas o ideal para fazer esse tipo de bolo é que tenha pelo menos uma batedeira. Pode ser qualquer batedeirazinha simples, vai funcionar tranquilamente. Para a gente fazer, a gente vai usar nosso fouet, tá? Então, primeiramente, a gente vai pegar a nossa manteiga em ponto de pomada. Vamos acrescentar nossa batedeira. Ponto de pomada, na verdade, é a temperatura ambiente, né? Ela não pode estar endurecida, né? Pode bem ficar derretida também. Isso. Derreter ela também vai ficar muito líquida. Se tu derreter a manteiga, né? Ela vai soltar aquele óleo dela. Então, o ideal é deixar nesse ponto que tá aqui, né? Vamos pegar o nosso açúcar e vamos acrescentar. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai bater a nossa manteiga com o nosso açúcar até eles virar uma massinha
branca, bem esbranquiçada, tá? Então quando estiver no ponto certo, a gente vai mostrar para vocês. Bata em velocidade média. Então assim, ó, conforme a gente vai batendo, ela vai se misturando, a gente só vai juntando pro meio para facilitar um pouco, tá? É normal ela ficar como se fosse uma farofinha, ó, mas aí conforme a gente vai batendo, ela vai chegando no ponto que a gente quer. Então pessoal, a gente já está no nosso ponto desejado, tá? Vocês vão ver que a gente está com o creme esbranquiçado, tá? Então esse é o ponto que a gente precisa para a gente poder estar fazendo o nosso bolo. Então a gente vai para o próximo passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai acrescentando um por um dos ovos e batendo. Não acrescente todos de uma vez, tem que acrescentar um por um e misturando ele devagarzinho, até misturar completamente todos os passos, tá? Vou colocar ela para bater, vou botar na mesma velocidade média, deixar ele batendo e vou acrescentando aos poucos um por um dos ovos. Então já misturou bem. Então agora a gente vai partir para fazer a mistura manual. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ir acrescentando os outros ingredientes devagarzinho e misturando, tá? Não coloque tudo de uma vez, porque se colocar tudo de uma vez, você não vai conseguir misturar ele completamente, vai começar a ter uma bolinha de farinha de trigo, de leite ninho ou de fermento. Então o ideal é sempre colocando aos pouquinhos e misturando, tá? Então a gente vai pegar nossa farinha de trigo, nosso leite, nossa pitadinha de sal e nossa baunilha. O fermento, tá? A gente não vai botar agora, a gente só vai botar depois que a massa estiver completamente misturada. Quando ela estiver pronta já para a gente botar no forno, daí a gente vai pegar e vai botar o fermento. Vamos acrescentar a nossa farinha e vou acrescentar já o nosso sal. E agora com um fouet eu vou ir incorporando na massa esses ingredientes. O certo é não bater com a batedeira ou é só porque tu não quer mesmo? Não, é que agora você não precisa bater com a batedeira. Não precisa? Agora tu vai só incorporar na massa, não precisa estar batendo. A gente usa a batedeira na parte de fazer a manteiga, porque até tu formar esse creme aí na mão vai demorar muito. Mas aqui, ó, tu tá só incorporando, porque é uma massa delicada, né? Mas se quiser, pode dar errado ou não? Velocidade baixa. Ah, tá. E consegue fazer também. Então, pessoal, nossa massa, ela tá pronta, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai preparar a nossa forma para 10h05. Quando a nossa forma estiver preparada, a gente pegar e colocar o nosso fermento biológico para depois colocar na forma e botar para assar. Então, quando a gente quer fazer um bolo de 30 centímetros, a gente tem uma forma aqui de 30 centímetros, né? Então, essa forma nossa, ela não tem aquele fundo removível, né? Aquele fundo falso, mas ela dá tranquilamente para atender, tá? O que a gente fez aqui, ó? A gente cortou papel manteiga exatamente no tamanho da nossa forma. Ele vai ser colocado embaixo. E a gente não vai untar a forma, tá? A gente só vai colocar papel manteiga embaixo. Por que a gente não vai untar a nossa forma? Porque quando a gente unta a forma, o bolo ele começa a crescer aqui e ele vai começando a fazer uma curva. Daí ele vai formar aquele bico no meio. Quando a gente não unta ela, ele cresce reto e fica retinho. Ele vai criar uma pequena curva mais mínima, tá? E depois a gente acerta no corte. Então, para fazer bolo, a gente vai fazer camadas, não unte a forma. Só bote o papel manteiga embaixo para a gente conseguir desmoldar depois e tá tranquilo, tá? Nosso forno, ele tá pré-aquecido já a 170 graus. Você vai assar depois ali em torno de uns 45 minutinhos. Vai estar no finalzinho acompanhando para ver se realmente está assado ou não no meio, tá? Então eu vou deixar o nosso forminho de lado. A gente vai
fazer aquela finalização da massa. Então agora, minha forma está pronta. A massa já está com todos os ingredientes misturados. Eu vou pegar meu fermento biológico e vou acrescentar. Tá? O fermento biológico a gente vai colocar e mexer delicadamente. Não bata. Coloque delicado. Se você fez o resto do processo todo na batedeira, o fermento biológico passa na mão por último, para garantir que o seu bolo vai crescer e ficar bem fofinho. Eu vou espalhar ele um pouquinho aqui por cima. O famoso matar o fermento, né? Uma pessoa falando por trás aí. Eu já fiz isso, gente. Quer dar uma medida, amor? Eu quero que tu tire a massa e deixe um pouquinho no fundo pra mim. Não. É isso aqui só. Não, eu quero a tigela. O que sobrar A tigela da briga aqui em casa, gente. Então, vamos lá. Então agora, massa pronta com fermento, forma pronta com papel manteiga embaixo. Vamos colocar a massa e colocar para assar. Já vou usar até o pão duro, ó, para garantir que não vai sobrar nada para ela. Isso aí não sobra nada. Batidinha. A massa dá uma mexida. E a nossa massa está pronta para ir pro forno. Então a gente vai botar para assar agora. Forno em torno de 160 graus por uns 45 minutinhos. Tira, vamos dar uma conferidinha para ver se realmente ele assou no meio. Se não assou, volta de volta, deixa mais 5 minutinhos assando, aí confere de volta, até que ele esteja 100% assado. Atenção, não coloque forno alto. Se colocar forno alto, vai queimar o seu bolo, ele não vai assar direito e vai ficar com as bordas todas queimadas. Então, é fogo baixo, potênciazinha baixa lá só para 160 graus por 45 minutinhos. Beleza? Então, bora pro forno. Assim que tiver assado, a gente mostra pra vocês ali, inclusive, o teste do palitinho. Então, daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês. Gente, o nosso bolo aqui já tá assado, apitou aqui. Então, eu vou puxar aqui, ó, pra gente fazer o teste do palitinho. Vamos ver se deu certo. Vou botar o palitinho, tira o palitinho, ó, limpinho. Então ele tá assadinho. A gente já vai tirar aqui. Como a gente vai fazer mais uma massa, né? Nós vamos preparar mais uma massa para assar novamente, tá bom? Se não, só esse daqui, se você quiser fazer um bolo menor, já tá bom. Com uma receita de recheio. Beleza, galera? Olha que lindo. Como ele falou, olha, ficou bem retinho. Como a gente não untou a lateral. Lembrando que se você untar a lateral, ele forma aquela curva em cima, né? E assim não forma. Ficou muito lindo e tá bem cheiroso. Bom, pessoal, enquanto o nosso bolo está assando, a gente já vai preparar a parte do recheio dele, né? E aqui em cima da mesa, a gente tem a quantidade para 3 receitas, na verdade. A gente triplicou a parte de recheio, porque a gente quer um bolo bem recheio, com bastante recheio e um bolo bem grande, né? Porque a gente não gosta de exagerar um pouquinho. Mas é porque a gente vai fazer um bolo de 30 centímetros, então precisa toda essa quantidade de recheio. Na verdade, a massa a gente duplicou. Não, a gente não duplicou a massa. A gente vai fazer 2 receitas de massa e 3 de recheio, é isso, né? Isso. Porque a gente quer um recheio mais grosso, assim. Mas se não, acho que 2 daria também, né? Com a massa que a gente fez ali, consegue fazer um bolo menor, com ele alto, e já cortar as fatias, as camadas certinho para uma quantidade de recheio. Já que a gente quer fazer um bolo de 30 centímetros, é um bolo maior, então a gente está fazendo vezes 3 essa quantidade para a gente poder. A gente vai fazer em torno de 3, 4 camadas, tá? Então é isso. Agora a gente vai passar todos os ingredientes para vocês e em seguida a gente já mostra o passo a passo também. Então, para fazer uma receita, a gente vai precisar de 200 ml de leite de coco, 200 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado, 2 colheres e meia de sopa de farinha de trigo, 1 colher de leite ninho e mais de 50 a 60 ml de leite.
Então assim, ó, gente, o que acontece? O amido de milho e a farinha de trigo. O amido a gente usa ali para fazer o processo de engrossar tudo. A farinha de trigo também a gente consegue fazer esse processo, tá? Se a gente usar o amido de milho, a gente não vai poder congelar essa nossa receita. Porque quando a gente congela o amido e depois descongela, ele acaba estragando, tá? Então, se você quer fazer algo que você vai ter a possibilidade de congelar depois, então use a farinha de trigo. Então, geralmente a gente usa ali de 2,5 para 1. Então, se a gente tiver uma colher de amido, usa 2 colheres e meia de farinha de trigo, tá? Como a gente está fazendo um bolo grande, a gente está com esperança que vai sobrar, sabe? Aquele fundinho de coração sobrando, assim, aquela massinha, aquele pedação de bolo assim para levar para casa, guardar, então a gente vai usar a farinha de trigo. Ah, eu vou fazer um bolo pequenininho ali e não vai sobrar, ou vou deixar na geladeira 1, 2 dias. Não tem problema, usa o amido. Mas se você pensa em congelar, então parte já para a farinha de trigo, tá? Porque com um bolo desse aqui, quando a gente faz os cortes ali, ele acaba sobrando um pouco de massa, tá? Então o que a gente faz? A gente aproveita esse restinho de massa ali e vai fazer um bolinho de caneca, alguma coisa que a gente pode congelar e depois estar degustando aí daqui 1, 2 meses, tá? Uma dúvida que é minha, que pode ser deles também, por acaso a gente pode fazer esse recheio e congelar o recheio para depois vir a montar o bolo? Tipo, a vida é corrida, hoje eu só tenho tempo de fazer o recheio e daqui 2 dias eu vou fazer o bolo, semana que vem eu posso congelar, será? Dá para congelar desde que tu use a farinha de trigo, né? Não tem problema. Ah, tá. Não, claro, não só considerando sim, o bolo pronto, né, isso, para congelar. Claro que assim, congelando não vai ficar aquela mesma coisa que tu fazer na hora. Mesma textura, né? Textura, tudo mesmo. Sabor, tem sempre alguma mudança quando tu acaba congelando algum produto, tá? Mas, se tu vai congelar, usa a farinha de trigo que vai estar tudo certinho. Vamos começar o nosso preparo do nosso recheio. A gente vai pegar primeiro o nosso leite. Vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. E a gente vai agora, com o nosso mix, a gente vai misturar. Para quê? Para a gente estar misturando bem essa farinha, deixando ela bem diluída no nosso leite. Então agora, a gente vai pegar a nossa panela e vamos acrescentar os ingredientes. Então, a gente vai pegar todos os ingredientes e vamos acrescentar e a gente vai misturar ele. Tudo isso a gente está fazendo com o nosso fogão desligado. Então, panela fria, tudo frio. Vamos pegar, colocar todos os ingredientes para depois sim a gente estar ligando o nosso fogão. Então, vamos colocar o nosso leite de coco. Lembrando, né, gente, que a gente está fazendo uma receita aqui com 3 vezes. O que a gente passou para vocês é uma receita de uma vez só, tá? Se vocês querem multiplicar por 3, fazer 2 vezes a receita, aí fica a critério de cada um. Vai depender do recheio que você vai querer fazer, tá? Já falando do recheio, isso sim a gente consegue cozinhar tudo de uma vez, né? Que não vai ter problema com a massa, né? Então, por isso que a gente já tá colocando os ingredientes vezes 3 ali na panela. Até a panela, inclusive, é uma panela de pressão, porque ela é maior. Então fica mais fácil pra mexer os ingredientes depois. E por último a gente vai colocar nossa misturinha de farinha de trigo com leite, tá? Eu vou peneirar ela para garantir aí que a gente não venha a ter nenhuma bolinha na nossa mistura. Pode ver, ó, que por mais que a gente tenha batido no mixer, ainda fica bolinha. Então é bom sempre peneirar, porque aí todas essas bolinhas saem, e quando tu vai estar comendo aquele recheio não vai ter nenhuma bolinha no meio da mistura, né? Então peneira aí, não é algo difícil, e vai deixar um recheio bem gostoso. O pessoal vai acabar querendo comer tudo, né? Aqui em casa dá briga, né? Se não esconder, alguém sabe que não tá falando nada atrás, né? Quer ver quentinho, gente, quando tá ali, ó, quando ficar pronto. Perfeito. Então agora eu vou pegar meu mixer de volta. E antes de ligar o fogo, eu vou misturar bem essa minha receita. Quem não tiver o mixer pode mexer com o fouet, né, amor? Ou até com uma Isso. colherzinha, até ele diluir bem, né? Com o mixer é muito mais fácil, né? Mais rápido, né? Mais rápido, mais prático ali, mas se não tiver,
pode usar o fouet, pode usar a colher, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ligar nosso fogão e vamos assar essa mistura em fogo médio. Não bote fogo alto, porque senão vai ficar queimando o fundo dela, grudando, e tu vai também criar as pelotinhas, tá? Então fogo médio, sempre mexendo até chegar no ponto ideal, a gente vai chamar um ponto de pudim. Agora a gente já finalizou, já cozinhou o nosso recheio. Pode ver que na hora de a gente mexer ele, pode mexer rápido, ele tá bem consistente, tá? Se levantar a colher, ele ainda acaba escorrendo, mas um pouco lento. Quando ele esfriar, ele dá mais uma endurecida, né, amor? Quando ele esfriar, ele vai ficar mais rígido, tá? Ah, vou preparar e vou fazer já. Não dá. Tem que deixar dar uma esfriada sempre no recheio. Não pode botar o recheio quente no bolo, tá? Então, faça o recheio um pouco antes ou de um dia para o outro. Bota na geladeira, deixa ele esfriar bem, para daí sim que você tá recheando. No caso que a gente vai fazer aqui com o nosso, a gente vai botar numa Marinex, né, de vidro. Dentro e em cima dele a gente vai botar um plástico, tá? Esse plástico a gente vai deixar bem encostado no nosso recheio para não criar aquela peliculazinha, aquela pelezinha que cria devido ao calor, contato com ar frio, para daí sim deixar esfriar. Por outro dia a gente vai pegar e fazer nosso recheio, tá? Eu tô com o fogão já desligado aqui, mas estou mexendo ainda porque quando a gente trabalha com uma panela de inox, que é para o nosso fogão de indução, se você desligar o fogão e manter ainda o teu alimento dentro, a panela ela continua cozinhando, tá? A panela de inox ela retém mais calor, não é só por causa do fogão de indução em si, tá? Mas é por causa do tipo da panela, tá? Então o ideal é terminar e já tirar, né? Isso. Se você tem a panela de indução, desligou, ainda continua mexendo, coloca uma outra vasilha, uma Marinex que tiver ali, para ela parar de cozinhar, senão se deixar parado vai acabar queimando o teu recheio. Beleza? Então agora a gente vai guardar o nosso recheio e depois a gente vai mostrar para vocês a parte de cortar o bolo, fazer a montagem, todos os detalhes um a um aí, que vocês vão ver que não é algo tão difícil. O resultado final fica muito gostoso e vale a pena. Então lá, ó, gente, lá no fundo já tá esfriando a nossa massa, já estamos preparando aqui para fazer a segunda, né? Que a gente vai assar. Então a gente vai deixar esfriar as duas massas e esse recheio. E na hora da gente cortar e montar também, que ele vai fazer a parte do líquido para molhar o bolo, que é bem importante esses bolos de geladeira, assim, que tem que ter uma calda para deixar ele bem gostoso na hora de a gente comer, né? Porque senão vai ficar muito seco. Então, quando a gente fizer a calda, a gente também mostra pra vocês, tá? Então, até daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente já vai continuar os processos. Bom, pessoal, já é o outro dia, onde a gente gravou era sexta-feira, hoje é sábado. Então, o nosso recheio, ele ficou resfriando na geladeira de ontem pra hoje. O G já separou as três, a gente pesou, né, amor? Como a gente pesou pra dividir certinho os três recheios, pra não ficar uma camada com mais recheio e com menos. Lembra quanto que deu cada um? Deu 800 gramas em cada um. Isso para 3 vezes aquela receita que a gente mostrou para vocês. Isso. Né? Então, em média, vai dar aí umas 800 gramas cada receita de recheio, né? Então, agora a gente vai mostrar para vocês como que é feito toda a parte do corte do bolo. A gente tirou ele da forma. Não sei se chegasse a tirar o papel manteiga embaixo, que já tirou, né? Então, tá prontinho. Eu tava tentando explicar. Então o nosso bolo ele já está assado, está pronto aqui. A gente desmoldou ele, tirou do papel manteiga. Tá? Para a gente poder fazer essa parte da montagem, vai precisar depois de água e açúcar, tá? Água a gente está usando aqui em torno de 500 ml, com 9 colheres de açúcar e uma bisnaguinha para a gente poder estar molhando nosso bolo, tá? Para cortar o bolo, a gente tem aqui que é um cortador, tá? Pode encontrar em casas de confeitaria, vai encontrar bem facilmente isso aí, tá? O detalhe é assim, eu não tenho esse aqui, não tem como comprar, tá? Pode usar uma faca, tá? Esse aqui é mais prático porque tu vai deixar o bolo bem certinho nivelado, mas
não precisa estar 100%. Então, se não tiver, quiser usar uma faquinha de bolo para cortar ali, para acertar ele, cortar no meio, não tem problema nenhum, tá? A gente tem também aqui, que é um salva-bolo, então para a gente poder fazer essa parte da nossa movimentação com a massa, tá? Então, quando a gente cortar, depois a gente consegue pegar ele aqui assim, movimentar ele sem risco de quebrar. Mas também, se não tiver, dá para pegar com a mão também, só tem que tomar um certo cuidado ali na hora de manusear, né? Também ajuda. Também já chegou a fazer isso quando a gente não tinha esse salva-bolo, né? Isso, tá? Daí pra a gente fazer a montagem, depois a gente vai explicar certinho, mas a gente vai usar a nossa forma, alguns plásticos daquele saquinho de alimento, que a gente pegou e abriu eles, tá? E um saquinho de confeitar, tá? Então agora a gente vai no passo a passo para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? A gente vai começar agora na parte do bolo, tá? Então a gente vai dar uma organizada aqui e já mostrar para vocês essa parte de como cortar o bolo. Então, pessoal, nosso bolo tá aqui, as duas massas que a gente fez, tá? Caso você tenha feito uma massa só, provavelmente em diâmetro menor, vai estar mais alto, você só vai ter que fazer os cortes mais. Para ela aqui, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar uma das massas, tá? E a gente vai acertar a altura dela, tá? Então, primeiramente, a gente vai acertar a altura. Para ficar mais fácil de movimentar a massa de um lado para o outro, eu coloquei um saco daqueles plásticos de alimento aberto embaixo, que daí eu consigo movimentar a massa aqui. Então, só agora eu vou fazer o corte, tá? Então, com a minha reguinha aqui de cortar, eu vou verificar o ponto do bolo que estaria mais baixo, só para a gente poder nivelar e deixar ele 100% na mesma altura. Aqui, muito baixo, vou aumentar um, vai estar regulado na altura, tá? Esse tipo de cortador, tá? Ele tem uma marcaçãozinha no lado aqui, então tu consegue pegar e deixar o bolo na mesma altura dos dois lados. Então tu vai levantando um a um aqui de cada lado, ou aí vou usar uma faquinha de bolo, vai ter que cortar. Esse aqui, claro que não vai ficar 100% a camada no mesmo tamanho, né? Mesma altura, mas não tem problema, tá? Depois de montado, isso aí vai ficar gostoso do mesmo jeito. A gente vai começar cortando agora. Eu vou colocar ele aqui e vou fazendo o processo de andar de um lado para o outro e cortando. Vocês podem ver que eu estou tirando uma camada bem fininha desse bolo, que é só para poder acertar a altura dele. Ó, fiz o corte. Agora eu vou tirar essa camada de cima, onde já está com o nosso bolo na altura aqui, na altura certinha, tá? Com esse aqui eu vou pegar agora e vou pegar pela metade da distância dele aqui. Então, agora é o mesmo processo que a gente fez com a camada de cima. A gente vai cortar ele. Não adianta, tá, pessoal, pegar e forçar para dentro aqui, senão vai acabar amassando a massa, não vai cortar. Tem que ir devagarzinho, movimentando de um lado para o outro e cortando, que ela vai conseguir cortar bem facinho daí. Então, tá aí, ó, cortada a nossa camada. Então esse bolo aqui a gente vai reservar, deixar ele de ladinho agora, a gente cortar a nosso outro bolo. Então tá aí, pessoal, outra camada cortadinha. Esse bolo está pronto agora para a gente estar fazendo a montagem. Então agora, para a gente poder fazer a nossa montagem, a gente vai pegar a nossa forma com 2 saquinhos, tá? A quantidade de saquinho, o tamanho de saquinho que vai ter, vai depender da tua forma, tá? Como a nossa forma grande, tem 2 saquinhos daqueles pacotes maiores. Que a gente fez? A gente abriu ele. Então, a gente abriu ela no meio e agora a gente vai colocar ela na nossa forma. Por que a gente usa esse saquinho, tá? A gente coloca o saco porque depois fica mais fácil para te desmontar o bolo e tirar ele fora, tá? Então agora, com o nosso saquinho já no lugar, vamos pegar uma das nossas massas, colocar a mão embaixo aqui, ó, e só vou ajeitar essa primeira parte aqui por causa do saquinho, para a gente poder depois tirar ele. Então, a nossa primeira massa, ó, tá no fundo já. Então, antes da gente começar o processo da montagem em si,
Vamos preparar nossa aguinha para poder molhar esse bolo e também já preparar o nosso recheio agora, para daí a gente começar a fazer todo esse processo de montagem com vocês ali no passo a passo. Então aqui, pessoal, aquela água que nós tínhamos falado no começo lá, a gente misturou a água com açúcar para fazer a parte de molhar o bolo, tá? Então pode usar tanto doce de leite com água, ou doce de leite com leite, tem várias maneiras de estar molhando esse bolo, tá? Então agora a gente vai pegar a nossa bisnaguinha, vamos encher ela de água, daí fica mais fácil para a gente aplicar. Se não tiver a bisnaga, pode ir com uma colherzinha molhando, né? Mas, no caso aqui, mais fácil é a nossa bisnaguinha. O recheio, a gente vai usar um saquinho de confeitar. Você pode estar usando tanto uma tigela, uma jarrinha para botar dentro, ou se você abrir ele aqui ao contrário, fazer a abertura aqui e colocar a mão por baixo, você consegue fazer um copinho, ó, para você poder colocar o seu recheio. Quem não tiver esse saquinho de confeitado, dá para utilizar também passar com a colher mesmo, né? Sim. Não tem A necessidade. gente usa o saco de confeitar por quê? Porque a gente vai fazendo a camada uniforme, fica muito mais fácil, tá? Mas se não tiver, a gente não é empecilho. Na verdade, a maioria dos equipamentos aqui, tudo dá para adaptar e substituir aí com o que vocês têm em casa, tá? Então não se limitem a, não vou fazer o bolo porque eu não tenho o saco de confeitar, eu não tenho salva-bolos, não tenho esses equipamentos, porque na verdade não precisa. Eles estão aí para facilitar, mas não é essencial, tá? Então dá para adaptar com o que você tem em casa. Então, ó, a gente colocou no saco de confeitar, tá? Não coloque até muito em cima, porque a gente precisa ter uma área para poder apertar ele. Então, ó, no cantinho, na água mais alta dele, eu vou levantar aqui, ó. E fecha e dá uma giradinha. Ele vai estar com uma pressão aqui embaixo que a gente deixou ele fechado, né? Nesse primeiro ponto. E agora é só a gente cortar aqui embaixo. Cortar os dois cantinhos. E tá pronto pra gente confeitar. Então, galera, a gente tem uma bailarina aqui em casa, que é essas mesinhas que giram, né? Se você não tiver, não tem problema, tá? Isso só ajuda, facilita na hora de fazer a montagem em si, mas não é algo necessário, é só para facilitar. Então, vou pegar o nosso bolo, a gente tinha já colocado a primeira camada, água, e a gente vai molhar. Pode molhar bem, molhar os cantos, tá? Deixa bem úmido, porque senão depois quando a gente botar ele na geladeira ele vai acabar ressecando. Então, agora que ele tá já molhado, saquinho de confeitar, vou dar mais uma giradinha aqui, com uma mão aqui, ó, e vou de fora para dentro. A gente deixa uma certa altura e vem só girando. Vem apertando e girando. Daí tu vai controlando com a mão ali a velocidade que tu vai girando para preencher bem o recheio. Daí. E para deixar ele no mesmo nível, né? Então a gente já botou o nosso recheio. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a nossa próxima massa. Tá, a gente pode estar usando o nosso salva-bolo. A gente vai colocar embaixo da massa, ó. Ele apoia bem certinho a massa embaixo. Só puxar e colocar. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma apertadinha nele aqui para assentar bem esse recheio e deixar ele bem uniforme. Então, galera, não esqueça de molhar o bolo. Então, agora a gente vai preparar a nossa segunda camada. Como a gente tinha comentado no começo, a gente já separou ele antecipadamente, já a quantidade certinho por camada. Então a gente sabe que em cada camada vai ter a mesma quantidade de recheio. Então, pessoal, a gente terminou de fazer a montagem do nosso bolo, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai preparar a nossa cobertura, a parte de chantilly. Então, enquanto a gente prepara essa parte, eu vou fechar o bolo aqui e vamos colocar ele na geladeira, tá? Então, agora a gente vai deixar ele um pouquinho na geladeira ali, deixar em torno de uma meia horinha pelo menos, tá? Para que o recheio ele
fique mais durinho assim, para não escorregar quando a gente estiver tirando ali, tá? Depois a gente vai começar a trabalhar bastante com ele, a parte de cobertura ali, fechamento dele todo, tá? Então, agora ele vai para a geladeira, daí a gente já volta com vocês ali para mostrar a parte do chantilly. Então, pessoal, nosso bolo já descansou ali por uns 30 minutinhos de geladeira. Agora a gente vai tirar ele da forma, tá? Para isso a gente vai usar uma basezinha. A gente tem uma base para bolo, né, aqui, mas se tiver um prato ou aqueles mesmo, aquelas forminhas de papelão lá que o pessoal usa em bolo, pode ser também. Vamos colocar. Aí tá o nosso bolo, ó, 4 camadas. Então, galera, nosso bolo a gente já tirou da forma, tá? O que acontece? Quando a gente tá trabalhando com um bolo de 30 centímetros, nossa forma tem 30, a gente só cortou a bordinha dele para acertar aqui, pra gente poder fazer o acabamento. Então a gente vai agora fazer a parte de acabamento dele em redor com o chantilly, tá? Então a gente pegou o chantilly, colocou ele num saquinho de confeitar. E agora a gente vai fazer a aplicação dele em volta do bolo, tá? A gente vai começar por baixo e vai girando o bolo e acrescentando. Bom, gente, então é isso. A parte da cobertura do bolo, a gente fez um ganache de chocolate branco e decoramos com a caneta decoradora, né? A gente fez com aquele meme lá para os nossos pais. A gente até mostrou um pedacinho ali da gente cortando o bolo lá no evento, que ficou muito, muito gostoso. Todo mundo elogiou. Esperamos muito que vocês façam aí na casa de vocês. É muito fácil. A gente tentou explicar o mais detalhado possível para vocês, tá? Esse chantilly utilizado é aquele chantilly com mistura pronta, tá? Mas a gente quer passar aqui para vocês já algumas marcas que a gente utiliza para dar a nossa opinião e também dá para fazer o chantilly de creme de leite fresco, né, gente? Mas isso daí é assunto para outro vídeo. O bolo em si é isso, esperamos muito que você tenha gostado. Por favor, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de dar like nesse vídeo. Um beijo e até a próxima receita!